Salve, gente! Eu sou o Rogério Simões, este é o canal Arte Falada. Hoje, roteiro arquitetônico em Santos. Mas antes, os nossos recadinhos. Não esqueça de seguir o canal, acionar o sininho para você receber as notícias, receber os novos vídeos. Curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, que é bastante importante. Importante também é aquela sua contribuição, aquele Pix, aquele cafezinho que está aparecendo aqui embaixo. Se você quiser fazer uma contribuição num valor maior, você pode acessar o meu perfil no Instagram, escolher uma imagem fine art, uma imagem de alta qualidade, para você decorar a sua casa, decorar um ambiente que você gosta, ou dar de presente para quem você gosta. Né? Bom, não é uma série que eu estou começando hoje, mas é, enfim, uma coisa que eu quis fazer bastante interessante. Em função de eu ter vivido praticamente a década de 90 inteira, eu ter morado em Santos. Além disso, eu frequento a cidade desde muito menino. Meus pais se conheceram em Santos, então, enfim, tem uma ligação afetiva bastante. Minha mãe ainda vive em Santos. Tenho vários amigos, então é uma ligação afetiva que eu tenho com a cidade. E, enfim, a cidade tem uma variedade arquitetônica muito interessante. Tá? E esse roteiro, ele é muito legal, porque essa variedade ela vai da arquitetura colonial até o brutalismo. Então, enfim, do século 17 até o século 20. Então é muito interessante. Então nesse roteiro, que eu vou começar falando aqui, pelo centro, o centro histórico da cidade, no qual a gente já nesse centro histórico já tem uma variedade bastante grande. Muitas construções do período colonial, a maioria delas igrejas, mas eu vou fazer um roteiro aqui que é legal. A primeira construção, enfim, colonial, que eu vou indicar para vocês é o Museu de Arte Sacra. Então, além de você ver uma construção do período colonial, é uma construção ali 1640, 1650, também é um museu que você pode visitar. Tá? Depois, na sequência, um sítio, um local bastante interessante, no qual vão haver 3 construções de épocas diferentes e estilos, obviamente, muito diferentes. O Santuário de Santo Antônio do Valongo, que também é uma construção, uma igreja, uma construção do século XVII, veio sendo modificada, mas ainda mantém um bom padrão de conservação. A antiga estação da São Paulo Railway Company, a Santo Jundiaí, que já é do final do século XIX, e o Casarão do Valongo, que hoje é o Museu Pelé, que também é uma construção ali do final do século XIX. Então são 3 construções e 3 visitas ali interessantes. Tá? No caminho para os próximos prédios, enfim, tem uma série de construções interessantes, a Casa da Frontaria Azulejada, que é uma construção do século XIX também, do começo do século XIX, enfim. E aí a gente vai chegar na Bolsa do Café, onde tem um Museu do Café. Tá? Ali em volta há algumas outras construções. Tá? Depois eu vou indicar para vocês um link com um roteiro bem mais detalhado. Tá? A Bolsa do Café e o Museu do Café é muito interessante, porque além da construção você vai poder visitar um museu bastante interessante, bastante legal, bem completo, muito bonito, e também a cafeteria do museu, onde você vai poder comprar lembranças, vai poder provar um café muito legal, comprar cafés de qualidade bastante legal. No caminho para as próximas construções,
No caminho ali vai ter vários outros prédios que estão, enfim, vão estar num roteiro maior, mas o que eu indico na Praça Mauá, a Prefeitura e o prédio dos Correios. Tá? Ainda funcionam os Correios ali, então são 2 prédios do século XX, com estilos também bem diferentes. Tá? Seguindo, a Casa do Trem Bélico, que tem esse nome, Trem Bélico, mas na verdade é uma casa de arsenal, né? É uma casa de armas. E o que é interessante, uma construção do século XVII, ela é a única construção de uso funcional, assim, de uso institucional, que não é igreja e que sobrou desse período colonial. Então, é um espaço onde você vai poder ver exposições e também há junto ali a Casa do Artesão. Então, é bastante importante porque tem isso, né? Tem de ser esse prédio institucional, o único prédio de uso institucional do período colonial que sobrou. No caminho ali também, né, que eu esqueci de falar do caminho, né, onde você passa a Prefeitura, Correios, também tem o prédio da Alfândega, né, bem interessante também. Aí, outro local bastante interessante, onde você vai ter uma série de construções, todas, na verdade, do século XX, mas de estilos muito diferentes, porque também são de épocas diferentes. Então, o que eu gosto de destacar é o Palácio da Justiça, que é uma construção modernista de 1962, mas no entorno, do lado do Palácio da Justiça, você tem a Catedral, que é um estilo neogótico, o Teatro Coliseu, ficou anos, ainda tem algumas reformas e também é uma construção do século XX, com, enfim, um outro estilo totalmente diferente. A Sociedade Humanitária, que é no estilo Art Deco, bastante interessante. E, para finalizar, nessa região do centro, o colégio, né, a Escola Acácio, que é um exemplar do brutalismo paulista e é de 1970. Você vê a diferença, né? A gente vem vindo século XVII, século XIX, século XX, né? Começo do século XX, e aí 62, que é o Palácio da Justiça, e esse prédio modernista, né? Aliás, brutalista, né? Que é uma escola que ainda está lá, funciona como escola, de 1970. Outro imóvel brutalista, que não é exatamente no centro da cidade, mas não é numa região muito longe, né? Que é um bairro chamado Vila Matias, o Teatro Municipal Brás Cubas, que é o Centro Cultural Patrícia Galvão, Pagu Patrícia Galvão, que é uma construção brutalista de 1979. Então também é um lugar legal de se visitar, porque você pode ir lá, tem... Eu acho que ainda tem não sei se ainda tem, existia uma biblioteca de arte bastante interessante lá, enfim. No teatro, talvez tenha algumas exposições no foyer, né, na entrada do teatro, tem alguns instrumentos, né, culturais lá para você visitar. Tá? Existem outros imóveis nesse caminho, né, do centro, de alguns bairros logo após o centro, até a orla. Tá? Mas isso vai ser indicado, enfim, depois num outro roteiro que eu vou falar para vocês. Se você tiver curiosidade, aí não tem nada a ver com a questão de arquitetura, quem tem interesse em futebol, o estádio, né, Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro, é muito perto do Teatro Municipal. Então, quem quiser ir lá dar uma visitada, ver o entorno é interessante também, tem uma arquitetura mais popular, né, de sobradinhos, que é bem legal. Bom, na orla, o que eu vou indicar, o que é muito legal, a Pinacoteca Benedito Calixto, que é
na verdade, o último exemplar de uma casa, né, construída na Orla, que sobrou, é o último exemplar, e ela é construída ali por 1900, no estilo eclético, e é reformada em 1922 com elementos de Art Nouveau. Então a Pinacoteca também é um espaço de exposições bastante interessante. Tá? E aí, o que é muito legal, na Orla, né, perto aí da Pinacoteca, um exemplar bastante legal, bastante interessante, de um arquiteto que é uma figura ímpar, né, na história da arquitetura brasileira, que é o João Artacho Jurado. Né? Ele tem vários prédios em São Paulo, viadutos, né? E em Santos ele tem 2 prédios, o Parque Verde Mar, que é esse perto da Pinacoteca, que é muito interessante, muito legal, e um pouquinho mais longe, que é o Edifício Enseada. Tá? Perto ali da Pinacoteca há um único exemplar de uma construção do Artigas, né? Que é na verdade foi uma residência que ele construiu, uma residência familiar, e eu não me lembro, acho que não me lembro se nos anos 70 ou nos anos 80, foi comprada pelo poder público e hoje é uma escola, mas ela ainda está lá, dá para ser assim, dá para você ver pelo lado de fora, dá para ter uma noção, tem uma certa alteração, né? Então, esse é um roteiro bem legal. Eu vou fornecer para vocês 2 links, vários links, né, mas 2 links muito legais. Um link que é produzido por um grupo de estudos e tem o apoio da Prefeitura de Santos também, que é um roteiro bem grande, um itinerário bastante interessante, com textos, com informações de datas sobre essas edificações, e um roteiro de mapa que eu criei para indicar para vocês os caminhos, os endereços. Tá? Então, gente, esse é meu vídeo de hoje, dando essa dica de passeio para quem for a Santos, principalmente agora, né, nessa época de inverno, onde a gente aproveita menos a praia. Se você quiser fazer uma visita cultural, para quem tem interesse em cultura, tem interesse em arquitetura, para quem é arquiteto, quer conhecer essa variedade de edifícios, né, de estilos arquitetônicos da cidade de Santos. Ok, gente? Até mais. Tchau.